Então vamos lá, pessoal, vamos ver o estudo completo de função logarítmica, onde nós iremos construir esse gráfico, ou seja, duas funções aqui estão no mesmo eixo cartesiano. Depois daqui nós iremos responder entre essas questões que nós temos aqui. Temos aqui no caso de domínio, contra domínio, isso aqui nós iremos responder então a partir aqui do gráfico. Até que a variação de sinal para lá vai. Nas aulas anteriores nós trabalhamos aqui então com função exponencial. Também ontem nós vimos aqui então o estudo completo de função exponencial. Caso você não tenha assistido essas aulas aqui, pode assistir lá. E também nessas aulas anteriores vimos aqui então sobre a função do segundo grau. Ou seja, ontem nós também fizemos o estudo completo dessa função do segundo grau que nós temos aqui. Nessas aulas anteriores também vimos aqui então sobre a função do primeiro grau. Também fizemos o estudo completo dessa função do primeiro grau que nós temos aqui. Meu amigo, caso você não queira perder essas aulas aqui, inscreva-se aqui no canal. E assim você acompanha então de uma sequência aí correta. Antes de nós construirmos o gráfico, vamos ver aqui então algumas noções básicas aqui do logaritmo. Um logaritmo, ele aqui é representado por isso assim, L, mais ou menos assim, tá logaritmo aqui. Nesse logaritmo, aqui em cima, o que fica aqui então é o logaritmando. Eu posso colocar aqui como sendo A. E o que fica mais aqui embaixo, mais ou menos aqui, nós chamamos aqui então de base. Não importa aqui então a letra, ou seja, sempre o que fica aqui então lá em cima, aqui, é o que é aqui nosso logaritmando. Então, isso aqui eu posso chamar aqui então de logaritmando. Vou ter que escrever aqui, logaritmando, nesse caso assim. E agora, Júlio, o que fica aqui embaixo, mais ou menos isso daqui, chamamos aqui então de base. Então isso aqui, base desse logaritmo. Mas nem todos os números reais nós podemos colocar aqui. Nesse caso, nós temos aqui então algumas restrições, chamadas aqui então de condição de existência. Nós podemos ter aqui então a condição de existência desse logaritmo. Ou seja, o A que é o logaritmando, o A sempre deve ser aqui então um número positivo, maior do que zero. Nesse caso, maior do que zero aqui então é positivo. E a base aqui então B, essa base deve ser aqui um número também positivo, ou seja, maior do que zero. E por sua vez, esse mesmo B deve ser também um número aqui então diferente aqui então de 1. Ou seja, aqui no A, basta nós termos aqui então um número real, mais ou menos assim, números aqui então reais. Nesse caso, esse número real deve ser aqui então números maior do que zero, assim, até lá. Ou seja, números aqui então positivo, não incluindo esse zero que nós temos aqui. Mas aqui então logaritmando, deve ser aqui o número então também maior do que zero. Daqui para lá temos infinito, números positivos. E por sua vez, não podemos ter aqui então o 1 sendo incluso. Basta que um logaritmo obedeça essas nossas condições, que são condições aqui então muito importantes, e esse logaritmo ainda vai existir. Agora, como é que nós podemos então calcular aqui um logaritmo, amigo? Noções básicas aqui então de cálculo de logaritmo. Pela definição, se nós termos aqui o logaritmo, esse logaritmo de A aqui na base B, nesse caso, para nós encontrarmos o valor real desse logaritmo, basta levar esse logaritmo então igualarmos aqui então a x. Então, assim igualando a x, basta então levar esse b, exatamente assim, leva o b, eleva esse x, e por sua vez igual aqui então a a. Nesse caso teremos aqui então o b sendo igual a quanto? B elevado a x, o b elevado a x sendo igual aqui então a a. Então, isso aqui que é o nosso então, cálculo básico do logaritmo. Basta levarmos então esse b, elevarmos esse x, e por sua vez igualarmos aqui então a. Tudo bem, daqui a pouco vamos praticar então isso aqui, quando vamos fazer aqui então o estudo completo, ou seja, a construção desse gráfico daqui. E agora, qual é a influência do valor B, o valor A, na construção do gráfico? Vamos ver aqui. Um amigo, aqui em cima, que é o nosso logaritmando, sempre vai ter aqui então uma variável, que é, por exemplo, aqui então x. E aqui embaixo, aqui nós podemos ter o número aqui então 2, que é a sua base. E em si, isso aqui nós chamamos aqui de função logarítmica. Nesse caso, nós podemos ter aqui então o f de x, será igual a essa nossa função daqui. Mas qual é a influência disso aqui, isso aqui na construção do gráfico? Meu amigo, basta que o A seja aqui então, esse A que nós temos aqui, seja aqui então maior do que 1, nós teremos aqui então uma função logarítmica crescente. Nesse caso teremos aqui então uma coisa parecida com isso aqui. Aqui temos o valor de x, aqui o y. Nesse caso teremos aqui então uma função logarítmica, mas fica mais ou menos assim, tá aí, crescente. Mas basta que o A, que esse que fica aqui, esteja aqui então entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0, por sua vez menor do que 1, nós teremos aqui então uma função exatamente assim decrescente. Teremos exatamente assim, aí então é decrescente. Tudo bem? Então basta que o A seja aqui então maior do que 1, uma função aqui então crescente, e o A seja aqui então, ou seja, esteja entre 0 e 1, teremos aqui então uma função
decrescente. Tá dentro percebido isso, então nós podemos então partirmos aqui então para a construção desse gráfico aí. Veja que nós temos aqui então as duas funções, essa função com essa função. Eu aqui então, pela minha preferência, vou ter que chamar isso aqui então de f de x, isso aqui então é f de x, isso que nós temos aqui. E isso aqui vou ter que chamar aqui então de g de x. Essa função aqui então vou chamar aqui então de g de x. E agora nós podemos então colocar valores aqui. Depois de valor aqui então aleatório, vamos encontrar aqui então o y correspondente. Como nós fizemos aqui então no estudo completo aqui de função exponencial, nesse caso aqui. Então, mas nesse caso aqui, não serão todos os valores que nós iremos colocar aqui. Visto que então nesse valor de x que nós iremos colocar aqui, deve obedecer condições de existência desse logaritmo. Então, para nós então construirmos o gráfico de função logarítmica, sempre devemos então encontrar o domínio dessa função aqui. Como é que nós podemos encontrar o domínio? Veja aqui. Nós temos aqui então o logaritmo, por exemplo, aqui então f de x, uma função logarítmica, sendo igual a logaritmo. Logaritmo está de x na base aqui 3. Temos aqui então o x aqui na base 3. Então, para nós encontrarmos então o domínio dessa função aqui, é nosso primeiro procedimento para construir então um gráfico, nós temos que fazer assim. Veja, o domínio são valores que não violam as condições de existência. Temos aqui as nossas condições de existência. Então, basta que então não viole essas condições de existência. Essa função aqui vai existir, veja. O 3 aqui sim obedece às condições de existência. Ou seja, a base aqui é maior do que 0. Nesse caso aqui está positivo, que é a base aqui, maior do que 0. Por sua vez, é diferente de 1. Ou seja, a base aqui inteira aqui não é 1. Então, nesse caso, nós podemos então verificar aqui no logaritmando. No logaritmando, nós temos aqui então o número x. Então, esse número x devemos garantir para que esse número aqui seja positivo. Ou seja, x deve ser aqui então maior do que 0. Isso aqui será nosso domínio. Então, teremos aqui então o domínio de existência é um x aqui então maior do que 0. E também aqui no canal já temos uma aula completa de domínio de função logarítmica. Veja lá primeiro, porque para a construção do gráfico é necessário você então encontrar o domínio de existência. Então, nesse caso, o que significa isso? Isso significa que a função desse gráfico daqui será exatamente assim. Veja, o domínio de existência vimos que é maior do que 0. Nesse caso, positivo, não incluindo 0. Então, essa função daqui vai existir nesse ponto daqui até no mais infinito, esse pontinho daqui. Então, quer dizer que os valores que nós iremos colocar aqui, devemos então tirar esse lado daqui. Ou seja, deve ser aqui então valores maiores do que 0, positivo, nesse pontinho daqui. Vamos lá ver aqui, mas aqui não podemos colocar então valores aleatórios. Devemos colocar então valores de modo que facilite a nossa vida. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, então, para facilitar a nossa vida, nós podemos colocar aqui então 1 sobre 9, que é o primeiro valor. O segundo valor aqui vamos colocar então 1 sobre quanto? Sobre 3. O terceiro valor aqui vamos colocar então como sendo 1. O quarto valor teremos aqui então, nesse caso 3. Aqui nós teremos então 9. Veja, eu preenchi aqui, mas de modo que facilita a nossa vida no cálculo aqui então de y. Veja aqui então, veja. Cálculo de um logarítmico basicamente temos assim. Veja, teremos aqui então logaritmo de A na base B. Nesse caso, para nós calcularmos esse logaritmo, basta calcularmos aqui então a x, ou seja, basta então levar esse B, levarmos a x, que é o B, elevado a x, por sua vez, igualarmos aqui então a. Aqui temos aqui então um cálculo de logaritmo. Isso aqui é uma equação exponencial que permite que nós igualamos então as suas bases e por fim vamos igualar aqui então o seu expoente. Basta que nós igualamos aqui então as suas bases. Então, nesse caso, se eu for então a calcular o valor de y aqui, visto que essa função que eu chamei aqui de f de x, nós teremos assim. O f de x será igual ao logaritmo de x na base 3. Veja, se eu tenho que levar aqui então valores de x, colocarmos aqui no logaritmando, para nós encontrarmos aqui então o y correspondente, nós teremos assim. Podemos colocar então o primeiro valor, que é um nono. Vamos ter que colocar aqui. Teremos assim logaritmo, nós podemos continuar aqui, logaritmo de 3, em que o logaritmo daqui então é 1 sobre 9. Eu apenas só levei esse valor daqui, coloquei no lugar de x aqui. Ou seja, teremos aqui então o f de 1 sobre 9. Apenas eu fiz isso aqui. Se eu colocar o lugar de x aqui, então automaticamente nós podemos também colocar no lugar então de x nessa nossa função. Nesse caso, ficando aqui então com o logaritmo de 1 sobre 9 na base aqui então 3. Agora nós podemos então fazer então o cálculo disso aqui. Amigo, isso aqui eu posso igualar aqui então a x, para nós encontrarmos o valor disso aqui. Igualando aqui a x, bastará levar então esse 3, elevarmos a esse x, por sua vez, igualarmos aqui então a 9. Teremos basicamente assim, o 3 elevado a x, sendo igual aqui então a 1 sobre 9. Agora você então pode fazer o que? Algumas operações básicas, para nós então igualarmos essa de sua base. Depois de igualarmos a base, nós vamos calcular então o seu expoente. Nesse caso temos assim,
Teremos aqui então 3x sendo igual, aqui é a mesma coisa, 1 sobre o 3 elevado aqui então ao quadrado, visto que 9 é 3 elevado ao quadrado. Agora nós podemos então inverter essa base daqui, deixando esse expoente aqui então negativo. Se nós termos exatamente assim, então 1 sobre o a elevado aqui então a menos b, se eu querer inverter então a base, colocando aqui então a, deixamos aqui então expoente positivo, teremos aqui então expoente aí positivo. Também vamos aplicar aqui, nesse caso teremos aqui então o 3x sendo igual a quanto? A 3 elevado aqui então a 2, mas aqui então negativo. Nesse caso então o x será igual aqui então a menos 2. Basta que então essas bases sejam iguais, nós apenas vamos igualar então esse expoente. Nesse caso aqui então as bases são iguais, basta nós igualarmos que o x é igual aqui então a menos 2. Já encontramos então o y correspondente para o x aqui sendo igual então a 1/9. Nesse caso teremos aqui então o y sendo igual aqui a menos 2. Vamos fazer aqui então rapidamente para isso aqui, para isso, para isso. Também iremos fazer então rapidamente para isto. Vamos ter que ser flexível aqui, aplicando também mais coisas. São coisas aqui então repetitivas. Vamos ver aqui então rapidamente aqui então 1/3. Vamos lá. Vou ter que calcular aqui então o f de 1/3. Isso aqui será igual então ao logaritmo de 3. Aqui então 1 sobre 3. Nesse caso assim. Leia isso aqui então igual a x. Nesse caso, terei que levar então esse 3, elevarmos a esse x, teremos aqui então 3 elevado a x, sendo igual a 1 sobre 3. Então, invertendo essa base daqui, ficaremos aqui então quanto? Com 3x sendo igual a 3 elevado aqui então a menos 1. Visto que aqui nós temos aqui então 1 que não se escreve, basta invertermos essa base daqui, ou seja, 1 fica embaixo e esse b fica em cima, nós teremos aqui então menos 1 negativo. Logo, x será igual aqui então a menos 1. Já encontramos aqui então um x correspondente, ou seja, o y correspondente para x então sendo igual aqui a, nesse caso aí então, o 1 sobre 3. Teremos aqui então o y correspondente, o menos 1. Vamos fazer também aqui, vamos ver aqui então rapidamente. Temos aqui então o logaritmo de quanto? De 1 na base aqui então 3. Nesse caso então levei apenas esse 1, colocar apenas aqui então no x. Isso aqui eu posso igualar aqui então a um x. Isso aqui então eleva aqui, ou seja, teremos aqui 3 elevado a x, assim, essa voltinha assim, e igual aqui então, isso aqui sendo igual aqui então, nesse caso é como equação exponencial, nessa equação exponencial, como aqui temos 1, o nosso propósito é sempre igualarmos aqui então a base. Eu poderia reescrever então esse 1 daqui, de modo que seja igual à base deles, sendo esse 3 aqui. Logo, o que eu posso fazer? Eu terei que fazer assim, o 3 elevado a x será igual a 3 elevado aqui então a quanto? A 0, visto que o 3 elevado a 0 é igual aqui então. Então, já vimos aqui então nas nossas propriedades aqui então de potenciação, confira lá. Então, nesse caso, teremos aqui então x sendo igual a 0. Então, basta que então o logaritmando, nós tenhamos aqui então o número 1. Esse logaritmo aqui é igual exatamente aqui a 0. Nós podemos então colocarmos aqui como sendo aqui então 0. Vou ter que fazer então rapidamente com isso aqui. Vamos ver aqui de uma forma rapidamente aqui, não vou ter que demorar mais. Podemos pegar então uma nova folha. No momento que eu vou pegando a folha aqui, se inscreva aí no canal, meu amigo. Se inscreva nesse canal para você não perder aqui vários conteúdos. Nesse caso temos assim, logaritmo. Vou ter que fazer aqui então. Vou ter que ser aqui flexível, logaritmo. Então o 3 terá que colocar aqui. O 3 na base aqui está 3. Isso aqui vai ser igual a x. Logo teremos aqui está 3 elevado a x sendo igual aqui a 3. Esse 3 nós temos aqui elevado a 1. Nesse caso então x será igual aqui então. Visto que então as bases aqui então são iguais, basta você ter igual os seus expoentes. Levamos isso aqui então levamos a esse x, isso aqui então igualamos aqui a 3, exatamente assim como nós vimos aí. Aqui nós podemos colocar aqui então quanto? 1. Logo então aqui com 9, também iremos fazer a mesma coisa. Teremos aqui então logaritmo, aqui então de 9, na base aqui então 3. Isso aqui eu posso calcular então a x, para nós encontrarmos então o valor real disso aqui. Então leva isto aqui então eleva a x, o 3 elevado a x sendo igual aqui a 9. Logo esse 9 é a mesma coisa, o 9 é a mesma coisa 3 elevado ao quadrado. Nós podemos colocar então aqui o 3 elevado ao quadrado. Para o que isso é? Para nós igualarmos então as bases com isso aqui. Ou seja, teremos aqui então 3x sendo igual a 3 elevado aqui então a, ou seja, 3 elevado a 2. Nesse caso, como aqui as bases são iguais, nós iremos igualar então o seu expoente. Teremos aqui então x sendo igual aqui a 2. Então x sendo igual a 2 é que é o nosso valor real disso aqui. Temos aqui então o y correspondente aqui então sendo igual aqui a 2. Muito bem, aqui será então o inverso disso que aconteceu aqui. Nós podemos então experimentar, vou ter que experimentar aqui apenas só colocar esse o nono aqui, vai ver até que será inverso. Podemos ver, vamos ver aí. O g de x será igual ao logaritmo de x na base aqui então 1 sobre 3. Então nesse caso aqui, se eu colocar aqui o lugar de x como sendo aqui então 9, eu teria que colocar aqui 9.
Depois colocarmos aqui então o g de 1 sobre 9. Neste caso assim. Isso aqui corresponde a logaritmo de 1 sobre 9 na base aqui então 1 sobre 3. Veja, isso aqui eu posso igualar aqui então a x. Terei que levar então 1/3, elevarmos aqui então a x e por sua vez igualarmos aqui então a 1 nono. Teremos aqui então 1 sobre 3 elevado aqui então a x, por sua vez igualado aqui então a 1 sobre nono. Veja aqui então, veja aqui. Essa parte daqui eu posso inverter, essa base daqui, deixamos aqui esse expoente negativo, e aqui também posso inverter essa base aqui. Mas aqui é a mesma coisa, então o 3 elevado ao quadrado, ou seja, 1 sobre o 3 elevado ao quadrado. Vamos ter que escrever aqui. Aqui nós teremos o quanto? Invertendo isso aqui para cima, invertendo a base aqui então, isso que ficando embaixo, nós teremos assim o 3 elevado aqui então a menos x. Inverti a base e expoente aqui então ficou negativo. Sendo igual, aqui é a mesma coisa, então 1 sobre o 3 elevado aqui então a 2. Invertendo a base aqui, esse expoente daqui que nós temos aqui então ficará negativo. Teremos aqui então o quanto 3 elevado a menos x será igual a 3 elevado aqui então a menos 2. Agora, isto com isso que nós podemos igualar, visto que então as bases aqui então são iguais. Teremos aqui então menos x sendo igual a menos 2. Nesse caso, você pode multiplicar isso aqui então por menos 1, para deixarmos isso aqui positivo, também isso aqui positivo. Ficando aqui então com x sendo igual a 2. Já temos aqui então o 2. Ou seja, aqui ainda será ao contrário. Veja, aqui como que terminou com 2, aqui nós teremos aqui então o 2 em cima. Esse 1 ficará aqui, 1 aqui. Nesse caso assim, vou ter que mostrar aqui. Aqui como 2, o 2 ainda ficou em cima. Aqui 1 ficou aqui. Aqui então 0 é 0. Tudo aqui então é 0. Esse 1 teremos aqui então menos 1. Aqui nós teremos aqui então o menos 2. Ou seja, um inverso do outro. Porque temos aqui então uma função em que a base aqui está entre 0 e 1. Aqui a base é maior do que 1. Então essa função aqui então que é f de x será uma função aqui então crescente. E essa função aqui então será decrescente. Vamos ver aqui. Aqui não vou poder então usar a regra. Vamos ver aqui então manualmente. Temos aí. Quando x é 1 sobre 9... Então, 1 sobre 9 que nós temos aqui é a mesma coisa, 0,111. Nesse caso, esse 0,111 se localiza exatamente aqui. Posso estimar que se localiza aqui. Agora, quando aqui então o x é 1 sobre 9, o y correspondente a quanto? É menos 2. Nós podemos ver, o menos 2 está mais ou menos com y, e isso aqui é x. Veja, aqui nós podemos ter como sendo aqui então menos 1. Aqui nós temos aqui então o menos 2. Nesse caso então, nós teremos que isso aqui corresponde exatamente aqui. Ou seja, esse pontinho aqui, a função tem que passar aqui. Agora, então, quando o x aqui tem 1/3, 1/3 é a mesma coisa, 0,0 aqui está, 0,333. Isso aqui é uma dízima periódica também infinita. Nesse caso, então, 0,333. Isso aqui se aproxima exatamente aqui. Eu posso colocar exatamente aqui. Agora, então, nesse caso, quando o x aqui está é 0,000, que é 1/3, o y correspondente é igual então, a menos 1. Menos 1 se localiza exatamente aqui. Eu posso dizer que então, isso aqui é igual a menos 1, se localizando exatamente então, aqui. Agora, então, quando o x aqui é igual a 1, nesse caso 1 temos aqui, o y correspondente aqui está igual a 0, o y aqui está igual a 0. Logo, nós para seguirmos, isso aqui corresponde aqui, logo a ordenada aqui, então, essa função tem que passar exatamente aqui. Então, quando o x é igual a 3, o y correspondente aqui está igual a 1. Nesse caso, então, o 1 está mais ou menos aqui. Vou ter que colocar, então, 1 como sendo, então, que está aqui. Agora, então, aqui e aqui será, então, uma ordenada. Teremos exatamente assim. Vamos ter que estimar que isso aqui corresponde a quanto? Exatamente, então, aqui. Nesse caso, é assim. Agora, então, quando o x aqui então, é 9, nós podemos dizer que está lá na ponta, aqui na ponta. O y correspondente aqui, então, é quanto? É 2. Teremos exatamente, então, 2. Como sendo aqui? Teremos assim. É apenas uma estimativa aqui. Então, teremos assim. Logo nisso, nós podemos então construir o gráfico, ou seja, basta então nós unirmos esses pontos aqui. Teremos um gráfico exatamente, só ter que começar aqui. Teremos um gráfico passando nesses pontos que nós unimos, assim. Visto que aqui então não tem muito espaço, mas teremos uma função exatamente assim. Até ela está no mais infinito. Muito bem, nós iremos fazer também a mesma coisa para essa função aqui, é g de x. Essa função eu posso denotar como sendo aqui então o f de x. Vamos ver aqui então uma função g de x com uma função decrescente. Podemos ver, temos aqui então quando x é 1 sobre 9, o y corresponde aqui então igual a 2. 1 sobre 9 exatamente aqui. O y disse igual a quanto? Igual a 2. Teremos isso aí correspondente lá em cima. Vamos ter que seguir aqui então corresponde aqui. Um pontinho aqui. Então quando x aqui então é 1 sobre 3, o y correspondente aqui é igual a 1. Nesse caso então, aqui corresponde a 1. 1/3 exatamente como nós vimos aqui. Então isso corresponde aqui então a 1 aqui.
Agora, então, quando esse x aqui então é quanto é 1, o y corresponde aqui então é igual a 0. Ou seja, quanto aqui então é 1, o y corresponde aqui então é igual a 0. Essa função também tem que passar aqui. Nesse caso, visto que aqui está y, aqui é igual, então essa função será igual aqui. Nós podemos ver aqui então, quanto o x aqui é 3, o y correspondente aqui é igual a menos 1. Teremos aqui então, quanto o x é, quanto é 3, o 3 está onde o x. Quando o x aqui é 3, aqui não, seria 2, meu Deus. Aí quando o x é 3, lá tinha então falhado lá. Quando o x aqui então é 3, o y aqui então é menos 1. Teremos exatamente então menos 1 correspondente aqui. Teremos aqui então o menos 1 aqui. Nesse pontinho aqui vai ter que passar essa função. Então quando o x aqui então é quanto? O 9, o y corresponde aqui então é menos 2. O 9 eu disse que é igual aqui, mas é uma estimativa aí. Sei que o 9 teria que passar para lá. Sempre usa régua aqui, não pode fazer isso aqui sem régua. Teremos aqui então o y correspondido como sendo aqui então a aqui. Nesse caso, essa ordenada aqui. Traçando então uma função aqui então, teremos exatamente assim, vai, exatamente assim, até no mais infinito, exatamente assim. Essa função que eu denotei aqui, isso aqui vou ter que chamar aqui então de g de x, como nós vimos aqui. Agora nós construímos essas duas funções, e depois vamos ter que responder então, essas questões aqui, fala sobre o domínio, contra o domínio para lá, vai. Com isso vou ter que pedir então ajuda aqui então numa outra folha. Temos aí. Numa outra folha está pegando aqui, meu amigo, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se. Inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo então com os amigos, para lá vai. Então com os amigos aí vai nos ajudar muito aqui. Agora temos aqui então o domínio. O domínio de uma função, nada mais o que nós vimos lá. Se você viu naquelas questões anteriores, então isso aqui então, ficará então, aqui simples. Nesse caso temos aqui, veja. Aqui nós temos duas funções. Primeira coisa, vamos ter que achar aqui então o domínio de f de x. Essa função aqui está crescente. Visto que essa função aqui está a base é maior do que zero, a função aqui está ela é crescente, a base aqui está maior do que zero, a função então, ela aqui é decrescente. Temos aqui a decrescente. Vamos ver aqui a função crescente. Veja aí. A função crescente está exatamente assim. Vou ter que representar aqui para você perceber bem. Exatamente assim. Veja. Aqui tem x, aqui nós temos então y. Essa função passou aqui então no 1. Talvez essa função então, saiu daqui, exatamente assim, vai até lá. Então preste atenção, essa função nunca toca aqui está no eixo de y. Nesse eixo aqui está nunca vai tocar ali. Ou seja, ele vai aqui está estreitamente se aproximando aqui está do eixo aqui está y, mas nunca vai tocar. Então nesse caso, se nós fazermos aqui está a projeção em relação ao eixo aqui está de x, visto que então o domínio é sempre a projeção em relação do eixo de x, como nós vimos lá nas equações exponenciais, de segundo grau, de primeiro grau. Então, o domínio é a projeção da função em relação então, ao x. Nesse caso, nós podemos ver que o domínio aqui está será exatamente assim, veja aí. A projeção desse gráfico é no eixo de x. Ou seja, parte aqui está no zero, mas não incluindo o zero. O domínio parte aqui está no zero, não incluindo o zero, até no mais infinito, exatamente assim. Se você projetar essa função, que sempre vai encontrar aqui. Mas se você tentar projetar esse lado aqui não tem função, você não encontra nada aqui. Mas aqui então você encontra, até lá. Ou seja, o domínio é exatamente assim. Isso aqui nós já determinamos lá quando nós vimos as condições de existência de um logaritmo. Isso aqui determinei sim. Eu tinha dito que o domínio, sendo de valor então maior do que zero, ou seja, positivo. Esse valor que nós temos aqui. Nós podemos ver aqui então o domínio de g de x. O g de x também, o domínio dele, o domínio aqui então de g de x, é muito simples. Ou seja, teremos aqui então uma função exatamente assim. Veja aí. Essa função aqui é decrescente, teremos exatamente então assim, veja. Então, o domínio sempre é a projeção então de o gráfico, essa função aqui que é g de x, em relação ao eixo aqui então de x. Se eu projeto esse gráfico aqui, veja, encontro aqui o eixo de x até no mais infinito, continua até lá. Agora, se eu projeto essa partinha daqui, eu encontro aqui essa função aqui, mas esse lado aqui então não temos nada aqui. Logo então, o domínio dessa função será igual aqui a quanto? Daqui de zero até no mais infinito. De zero a quem está aberto até no mais infinito. Isso aqui é a mesma coisa de dizer então todos os números reais positivo. Aqui também é a mesma coisa de dizer então todos os números reais aqui então positivo, visto que então parte daqui até lá. Então respondemos aqui então no caso do domínio e o domínio aqui. Podemos então passar para no caso aqui então de contradomínio. O contradomínio aqui então é o inverso do domínio, ou seja,
Se o domínio nós encontramos olhando aqui está no eixo de x, agora está no contradomínio, nós iremos usar aqui está o eixo aqui de y. Veja aqui comigo. Essa função que nós temos, essa função daqui, que é g de x, eu vou ter que dizer assim, o contradomínio, o d de f de x, aqui nós colocamos aqui esse tracinho aqui para diferenciarmos aquele domínio, assim como nós denotamos. Agora então veja que nessa função daqui, o domínio nós usamos esse eixo aqui então de x. Agora então aqui no contradomínio será a projeção dessa função daqui em relação a eixo aqui de y. Veja, se eu projeto aqui, veja, sempre vou encontrar essa função até lá. Está vendo aqui? Vou encontrar essa função. Ou seja, partiu aqui do menos infinito até mais infinito. Teremos aqui então o contradomínio. É a mesma coisa aqui do menos infinito até no mais infinito. Nesse caso aqui então do menos infinito até mais infinito corresponde aqui então a números reais. Temos aqui então o contradomínio será igual então a números reais. Então, no contradomínio aqui então de g de x, teremos exatamente a mesma coisa. Veja aí. Se eu projeto então essa função, qual função? Vamos ter que usar essa aqui. Se eu projetar então a função aqui g, em relação a isso aqui então de y, teremos exatamente assim. Veja, projetando então aqui, sempre vamos encontrar então isso aqui. Até ele então no mais infinito. Ou seja, também partiu aqui do menos infinito, nesse caso, teremos aqui então do menos infinito até no mais infinito. Nesse caso aqui então corresponde a números reais, como sendo aqui então o contradomínio. Podemos ver aqui então zero da função. Meu amigo, o zero da função é o lugar onde esse gráfico cruza em relação aqui então ao eixo de x. Veja, tanto g de x, isso aqui, assim como o f de x, cruzou onde? Aqui no ponto 1. Então, nesse ponto 1, essa função é igual a zero, visto que está sendo zero da função. No ponto 1, a função aqui então é igual a zero. Então, sempre raízes é onde essa função é igual a zero. Teremos aqui então os zeros ou raízes, zero dessa função aqui então, tanto aqui então o f de x, assim como o g de x, teremos aqui o x sendo igual a 1, sendo aqui suas raízes, nesse caso então seus zeros. Nós temos aqui então a monotonia dessa função. Nós queremos ver onde é que essa função está crescente, onde é que essa função está aqui é decrescente. Veja aqui então, veja comigo. Isso aqui é f de x nesse caso, isso aqui então é g de x. Então nessas funções, nessas duas funções que nós temos, só essa que nós temos aqui. Então isso aqui a base, o f de x, a base aqui, ele aqui é maior do que 1, logo essa função aqui então é crescente, isso que nós temos aqui, vai aqui então crescendo até lá. Nós podemos dizer aqui então, quanto à monotonia, só para dizer assim, que a função f de x, ele aqui é uma função crescente. Temos aqui uma função crescente. Agora então o g de x, visto que o g de x, a base dele aqui que é 1/3, e 1/3, temos aqui então 1 sobre 3, isso aqui se encontra entre 0 e 1, nesse intervalo aqui. Mas exatamente assim 0,3 daí. Então baixa que uma função se encontra entre 0 e 1, mas não incluindo o 0 e não incluindo o 1. Nós teremos aqui então uma função decrescente, exatamente assim, decrescente aqui como sendo aqui então o g de x. Nesse caso teremos aqui então g de x uma função aqui então decrescente. Basta colocarmos aqui então decrescente, como sendo aqui então a sua resposta. Veja a função aquela que está a decrescer, nós temos aqui então decrescente, como sendo aqui então a sua resposta. Podemos ver aqui então na variação de sinal, onde é que essa função aqui é positiva, onde é que essa função é negativa. Então preste atenção nisso aqui, que o assunto aqui também muito aí, então, importante. Veja aqui então, a variação de sinal da função g de x ou f de x, aqui, então vou colocar primeiro f de x, nós teremos assim. Primeiramente você construi uma tabela, como nós vimos aqui nas nossas aulas anteriores. Veja lá primeiro, temos aqui então uma tabela, para nós encontrarmos aqui então a variação de sinal. Essa função nunca chega a esse lado aqui. Então, a nossa análise, teremos que verificar daqui até no mais infinito. Veja aqui então na função f de x. Nesse f de x aqui, daqui até lá, veja, a função aqui então está abaixo do eixo de x. Então, toda a função que está abaixo do f de x, esse gráfico aqui, nós teremos que essa função, daqui para aqui, a função é negativa. Aqui então a função é negativa, visto que então está abaixo do eixo de x. Nesse caso, nós podemos afirmar, nessa nossa tabela daqui, veja aí, do intervalo de quanto? De 0. De 0 aberto até aqui no 1. No 1 também aberto. Teremos aqui então do intervalo de 0 aberto até no 1 também aberto. Essa função aqui é igual aqui a quanto? A negativa. Teremos aqui então a função é negativa. Mas quando chega exatamente aqui então no 1, essa função aqui é igual a 0. Teremos aqui então, quando chega exatamente aqui no 1, essa função corresponde às suas raízes. Ou seja, é igual aqui então a 0. Essa função aqui não é negativa e não é positiva.
Veja, então de 1 até mais infinito, exatamente a seta no infinito, a função aqui está acima do eixo de x. Nesse caso, então a função é positiva. Nós podemos afirmar isso aí, de quando de 1 até no mais infinito, essa função ela aqui é positiva. Teremos aqui então a função positiva. Veja aqui comigo que na nossa próxima aula nós iremos fazer então o estudo completo dessa função que nós temos aqui. Ou seja, em que aqui o logaritmando é uma expressão que é x mais 2. Veja aí então, nós iremos fazer então o estudo completo dessa função que nós temos aqui então. Para você não perder essa aula tem que se inscrever aqui no canal. Tudo bem? Nós temos aqui então, continuando aí com essa função e vamos ver. Podemos ver aqui esse nosso próximo IT, que é a variação de sinal ainda de g de x. Ali analisamos então o f de x. Vamos ver aqui então, a variação de sinal de g de x. Também faço a tabela. Teremos uma tabela exatamente assim. Uma tabela aqui está exatamente assim. Agora preste atenção. Aqui está o valor de x, aqui está o valor de y. Vejamos. Veja, essa função daqui, analisando bem, veja, desse intervalo daqui para aqui, essa função aqui está em cima. Veja, aqui está em cima. Então, basta que a função aqui esteja em cima do eixo de x, essa função aqui será positiva. Nós podemos ver aqui. Veja, do intervalo aqui então, de quanto? De 0 aqui até aqui no 1, essa função aqui então, é positiva. Nós teremos assim, o intervalo aqui está de 0 até no 1, a função aqui é positiva. Agora, quando tu chega aqui então, no 1, essa função é igual a 0, que são as suas raízes. Quando tu chega aqui então, no 1, corresponde aqui então, a 0, que são as suas raízes. Nesse caso aí. Agora, então, nós podemos mais analisar. Veja, daqui de 1 até onde? Até lenta no mais infinito, vindo lenta até no mais infinito, essa função aqui então, ela aqui é negativa. Nós podemos ver aí. Agora nós podemos dizer que então, de quanto? De 1 aberto até no mais infinito, essa função ela aqui então é negativa. Já temos assim, você fez assim, então aí já acertou isso aí. Agora nós podemos ver então nosso próximo item que fala sobre a quinta ordenada na origem. Quando aqui então fizemos o f de 0, uma função aqui então logaritmo nesse tipo aqui, veja aqui, então o f sendo igual aqui, por exemplo, a função f de x. O f aqui de 0 é o logaritmo, aqui de 3, aqui está de x. No lugar de x você coloca 0. Visto que aqui está logaritmo, temos um número 0, visto que está a condição de existência para que esse logaritmo aqui então existe, isso significa que então o beta será aqui então, quanto maior do que 0, nesse caso aqui então positivo. Nós podemos dizer que então essa função aqui não existe. Teremos aqui então não existe. Ou seja, quando a coordenada na origem, essa função aí não existe. Veja aqui, em nenhum momento essa função aqui vai cortar o eixo aqui então de y, visto que então a ordenada na origem é sempre o lugar onde essa função aqui se encontra no eixo aqui então de y, ou seja, onde essa função aqui então ela cruza. Em nenhum momento essa função aqui vai ter que cruzar. Essa função aqui não cruza, isso aqui de f de x, isso aqui também não cruza. Nós podemos dizer que então, tanto a função g de x, assim como a função f de x, quando aqui está ordenada na origem, essa função aqui então não existe. Então vou ter que representar assim, não existe ali. Agora então, vamos ver aqui o nosso próximo item, que fala sobre aqui então, as assíntotas. Meu amigo, a assíntota aqui está um assunto tá muito importante que eu quero que vocês prestem atenção aqui. A assíntota aqui então, vou ter que dar aqui um resumo. Se você ter exatamente uma função assim, essa função assim, se nós temos aqui então uma reta assim, visto que essa reta assim, isso aqui é y, isso aqui então é x. Então uma reta passando aqui, tracejada aqui, podemos ter aqui traçando, não tem problema. Pode vir essa função exatamente assim, pode vir aqui. A função então termina ali. Ou também podemos ter uma função exatamente assim, terminando ali. Então essa função que delimita que essa função aqui então, ou seja, esse reta aqui está vertical, nós teremos aqui então a assíntota. Podemos colocar aqui então a assíntota vertical, esse pontinho daqui. Esse pontinho corresponde aqui a quanto? A x. Temos aqui então um x aqui. Podemos colocar aqui então o valor ali a. Ou seja, quanto x aqui então é igual a a. Nessa situação daqui, nós teremos aqui então a assíntota vertical. Agora então ao contrário, nós podemos ter exatamente assim. Veja aí, assim. Aqui temos x, aqui nós temos o y. Agora então nesse caso aqui, se você ter um gráfico, se uma função aqui, uma reta, passando exatamente assim, então, se você ter esse gráfico que está vindo terminante ali, e esse aqui também vindo terminante exatamente então ali, nós teremos que esse pontinho aqui é que será a nossa assíntota horizontal, visto que essa reta aqui é uma reta aqui então horizontal. Então se aqui está vale b ali, nós teremos aqui então que o y é igual a aqui está b, como sendo aqui está a assíntota horizontal. Percebeu isso aqui? Mas também uma nota, logo nas funções aqui então logarítmica,
nós não temos assíntotas horizontais, apenas só temos aqui assíntotas verticais. Onde é que nós podemos encontrar esses assíntotas verticais? Veja aqui. Nós podemos ver aqui essa função aqui então, f de x, essa função aqui está sendo delimitada onde? Se delimita aqui então a essa reta aqui então y, aqui. Então nesse ponto aqui então, quando se limita aqui na reta então sendo igual a y aqui, esse ponto aqui então, o x dele corresponde a quanto aqui? Corresponde aqui então a 0. Então esse 0 é que será o nosso limite aí, que nós chamamos aqui então da assíntota vertical. Nesse caso nós criamos assim, a assíntota vertical dessa função, teremos aqui então 1x sendo igual aqui a 0, tanto aqui então o f de x e g de x tem a assíntota vertical, ou seja, a assíntota aqui então, a assíntota vertical sendo igual aqui a 0. E a responder assim, você então está detonando em cheio. Agora então nós podemos ver aqui a valor de x pela qual esse gráfico então são iguais. Veja aí. Esse gráfico então o valor de x, para qual essa função aqui então são iguais aqui. Teremos aqui então x sendo igual aqui a 0. Veja que essa função então foi igual aqui no 0, Mas agora se você não ter tabela, como é que você pode olhar? Veja aqui. Essa função será igual no lugar em que essa função vai ter que se encontrar. Veja, a função f veio, se encontrou aqui. E g também terá que vir se encontrou aqui. Então esse pontinho aqui é igual a 1. Como queremos o valor de x para qual essa função são iguais. Então isso aqui então é igual exatamente a 1. Nesse caso então poderia afirmar que essa função aqui é o f de x será igual a g de x nos pontos em que o x ali é igual a 1. Exatamente então, assim, você respondeu assim, já acertou aí. Agora nós podemos então parar essa nossa aula por aqui, ou seja, chegamos ao fim aqui. Não pode perder então essa nossa aula que nós teremos aqui tá, para a próxima aula. Essa aula daqui, temos então onde nós construímos então, essas duas funções no mesmo eixo aqui então cartesiano. E também se inscreva aqui no canal para você ter vários conteúdos. E eu sou Judy Momadi, te vejo aqui nessa aula aqui. Até lá! Estás à procura dos melhores livros para estudar? Os livros que vão tornar craque em matemática e física e não estás a encontrar na internet? Finalmente encontrou a solução. Temos os melhores livros para a preparação de exame de admissão, livros de uma única editora que vão te levar do nível 0 até o nível topo. Sim, isso mesmo, até o nível topo. Agora já pode estudar a qualquer momento utilizando apenas o seu telefone. Já temos em formato eletrônico os livros mais atualizados do nosso sistema de ensino, aqui em Moçambique. Temos disponível livros de matemática 8ª classe até 11ª classe. Também temos disponível livros de física então, da 8ª classe até 12ª classe. De uma única editora que é Teste Editora, que são os melhores livros do momento. Tudo isso disponível então em PDF. Sim, em PDF. Agora está esperando o que? Adquira já. E também deixa de contar um segredo. As questões de exame de admissão são retiradas desses mesmos livros, ou seja, são extraídos então desses mesmos livros. Caso você queira conferir, basta só adquirir esses livros. Aproveita uma promoção única e seja craque em matemática e física. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e veja que vai se tornar craque em matemática e física em pouquíssimo tempo. Então seja craque em matemática e física.